Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de novembro de 2018. O verbete, hoje é uma sexta-feira, o verbete de número 4.669. Ele tem 7 páginas, 54 logias e 33 máximos. O tema, gestão da inovação, e foi elaborado segundo a especialidade administraciologia. Quem redigiu o verbete é o veteraníssimo Adelino Tenck. Ele é graduado em Administração de Empresas, especialista em Engenharia de Produção, mestre em Economia Industrial, brasileiro, natural de São Bento do Sul, Santa Catarina. Voluntário da Conscienciologia desde 2014, docente de Conscienciologia desde 2015, autor do livro Dinâmica Competitiva do Cluster Moveleiro de São Bento do Sul e Região, que foi publicado em 2002, aliás, 2 livros, né? E Panorama Socioeconômico de São Bento do Sul, que foi publicado em 2018. Ele é tenepsista desde 2014 e secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de São Bento do Sul, nessa gestão agora atual. A gestão da inovação é o gerenciamento racional de neorrecursos disponíveis e aplicáveis ao desenvolvimento de ideias disruptivas e à criação de ambientes favoráveis aos empreendimentos pessoais e organizacionais com a geração de neosoluções sustentáveis. Na pensenologia, nós vamos destacar o holopensene pessoal da inovação da gestão, o holopensene da administração inovadora, o matepensene pessoal inovador, a mudança de padrão holopensênico, os prioropensenes, a prioropensenidade. Na fatologia, a atitude inovadora, a inteligência estratégia articulada com o desenvolvimento consciencial, a autogestão dos indicadores de inovação do gestor, as neo-oportunidades percebidas por meio do abertismo, os neodados aplicados com inteligência, a indústria 4.0, a 4ª revolução industrial, a aceitação da volatilidade cada vez maior, a inovação acelerando a evolução consciencial, o empreendedorismo reurbanizador. Nós chamamos a atenção que a fatologia tem 31 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. E aí a gente só deu uma pincelada bem rápida dos itens. Na parafatologia, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, na identificação de neoideias amparadas, a atenção às parasincronicidades, o campo energético interativo entre consciência e consciexes, na formação de ecossistemas inovadores, as reurbanizações extrafísicas, aceleradoras das mudanças inovadoras da gestão. Eu também quero chamar a atenção que o detalhismo tem 27 máximos, o que constitui um status de detalhamento bem importante. Eu sempre deixo aqui, quero registrar na história oral, né, de que o professor Valdo valorizava muito todos os verbetes que tinham 11 ou mais máximos no detalhismo, porque ele fazia uma listagem, porque ele entendia que esses verbetes formariam um banco de dados para outras pessoas pesquisarem sobre aquele assunto, porque esses verbetes com 11 ou mais máximos no detalhismo, a probabilidade de você encontrar dados, itens, informações a respeito do que você quer é muito maior, né? Então ele tinha, porque tudo para ele era detalhado, né? Ele tinha técnica para tudo, e essa era uma outra técnica que ele mantinha para ele, tá? Na argumentologia, nós destacamos aqui os parágrafos disrupção, e o verbetógrafo faz uma enumeração de 9 exemplos de incessante e exponencial desenvolvimento de neotecnologias e que podem fomentar de modo eficaz os contextos organizacionais. Então, são 9 exemplos que eu digo imperdíveis para a gente ler.
e discutir aqui. No outro parágrafo da comunicologia, ele apresenta 12 características da economia digital. E essa economia digital é da quarta revolução, né? Da quarta revolução, que a gente vai ter muito o que conversar hoje aqui. Na remissiologia, nós vamos destacar a aplicação da neoideia, atitude inovadora, gestão empresarial consciente, inovação evolutiva, nicho da neoideia. A gestão da inovação sistemática e cosmoética possibilita neosoluções sustentáveis e mudanças evolutivas eficazes, fomentando o empreendedorismo maxi-proexológico, pessoal e grupal. Você implementa mudanças significativas na autogestão evolutiva, concretiza neoideias no empreendedorismo pessoais e organizacionais, quer dizer, nos empreendedorismos, né, pessoais e organizacionais. Na bibliografia específica, o autor contribui com uma fonte de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por André Chataloff, que está presente aqui conosco hoje, Cláudio Monteiro, Elcárdio de Rosso, Maria Zilar Padilha e Nilzabete Correia. Análise, autogestão, cosmovisão, criatividade, estratégia. Exemplarismo, gerenciamento, gestor, intraempreendedorismo, neopesquisa, neooportunidade, neosolução, neoverpons, planejamento, qualificação, reeducação, resiliência, tecnologia, abertismologia e administraciologia. Adelino, veterano que você já deve estar aguardando a pergunta clássica para a gente iniciar o nosso debate aqui. O que te levou a fazer especificamente esse verbete? A gente observa que ao longo desse tempo que você vem defendendo verbetes, é sempre nessa área de inovação, né? Na área mais de empreendedorismo, né? Mas, assim, entre tantos temas que você poderia fazer, exatamente esse, você poderia destrinchar para a gente? E aí aquela pergunta que eu também deixo sempre, se teve fatos, parafatos nos bastidores da elaboração do verbete, e se você nos contar, a gente vai compreender melhor a força e a importância desse tema. E aí você fica inteiramente à vontade para contar agora, para contar durante a tua exposição, né, a sua defesa do verbete, ou não contar, fique inteiramente à vontade, o tertúlia é sua. Vamos lá. Ok, boa tarde. É uma satisfação estar aqui novamente defendendo o nono verbete. Primeiramente, agradecer a equipe da Enciclosapiens, como sempre, auxiliando na revisão dos verbetes, né? Especialmente ao professor Marcelo Cover, que foi o revisor. E esse verbete, especificamente, ele agora está formando uma espécie de trilogia, né? Porque o primeiro verbete na área de inovação foi Atitude Inovadora. Eu escrevi um segundo verbete sobre inovação. Na verdade, o título era Inovação, foi sugerido pela revisão Inovação Evolutiva. E dentro dessa questão da inovação evolutiva, junto com a revisora lá, surgiu muito essa questão, como separar a inovação evolutiva da questão das habilidades, que é a atitude, e a questão mais empresarial, que é a questão da gestão. E nessas conversas acabou surgindo, então, o terceiro verbete, que é específico na área da gestão da inovação, né? Que engloba daí mais essa questão aí da gestão empresarial, né, da gestão pessoal, né, ligada à inovação e essa transformação digital que nós estamos vivendo no mundo atual, né. Os verbetes anteriores já abordavam também essa questão, mas era a atitude inovadora era mais voltada para as habilidades da pessoa nessa questão da inovação. A inovação evolutiva era mais voltada à questão das neoideias, a questão da cosmoética, da interassistência através da inovação, né. E aconteceu uma sincronicidade e algumas situações muito fortes, que eu diria, e queria destacar já no início do verbete, porque quando eu escrevia esse verbete, eu tinha alguma dificuldade para não ser repetitivo, né, para deixar o viés do verbete devidamente ajustado.
Eu consegui, na minha leitura, fazer um recorte bem interessante sobre o assunto. E eu tinha previsão de participar do seminário de autopesquisologia em Brasília. Acabei não indo. Também tinha uma previsão de participar em Estrasburgo, também acabou não dando certo. E justamente nesse período aqui acabou caindo a revisão, antes da revisão do verbete, depois aí quando foi para marcar, né? Junto com a complementar de esperticidade. Aí eu programei o verbete, a Marilene enviou a resposta, o seu verbete está marcado para o dia 16 de novembro. Comprei a passagem aérea lá em setembro e até hoje na minha vida nunca eu fiz check-in antes. Eu sempre fiz check-in no aeroporto. E ontem, por alguma razão, na quarta-feira, conversando com meu filho, que mora em Curitiba, disse, pai, por que você não vem mais cedo a Curitiba? Porque eu estou sozinho, né? Minha esposa foi para casa dos pais dela. E eu estou sozinho aqui, vem mais cedo para cá. Depois você vai para o aeroporto, né? Aí almoçamos ontem e lá pelas 16h30, 17 horas, fui checar o celular, né? É uma coisa que não é comum eu checar as mensagens, não é as mensagens do WhatsApp, é as mensagens, o Voo e Gol, né? Era da Gol. Eu faço o seu check-in. O filho disse, é interessante fazer o check-in antes. Olhei, data 16 de novembro, 23h15 o voo. Transferiram o voo um dia. Aí o que acabou acontecendo? Ligando para a empresa. Fizeram, depois eu ia comprar uma passagem de ônibus para vir para cá, né? Para contornar a situação. Daria tempo ainda. Mas daí acabaram me ligando e me acomodaram num voo que fez conexão com o Rio de Janeiro. Foi a Rio e voltou. Ontem eu fui até o Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro vim a Foz do Iguaçu. Eu já fiz isso também. Só que a conexão era muito apertada. E o voo que era para sair 19h15 de Curitiba, o avião aterrissou 19h15. Não. Aí, 19 horas, eu estava lá com aquele frio na barriga agora. Permaneço na fila aqui, aguardando a aeronave, ou eu abandono tudo e vou para a rodoviária e pego o ônibus. Aí, aquele EV intensificado, senti um banho de energia, vai ser apertado, mas vai dar. Fiquei. Mas, apreensivo. Para contornar um pouco o nervosismo, estudei o verbete no voo, porque o voo saiu, era quase 20 horas, de Curitiba. Eu cheguei no Rio de Janeiro 21h10, 21h10 era a previsão de saída da outra aeronave. Mas eles sabiam que tinha gente, eles esperam, né? Mas a conexão, quando eu desci, disse, olha, corra, porque mudou o portão, não é mais o portão 33, é 37. Tá o Galeão é muito grande lá. Tá horrível de grande agora. E... os dois aeroportos, né? Aí eu corri, aí eu fiquei desperto mesmo, corri muito intensamente, porque eu tive que sair do portão 24 até o 37. Eu fiz isso em poucos minutos ali. Quando cheguei lá, estava fechando as aeromoças lá, né, as comissárias, embarquei junto com elas, ainda deu tempo. Aí eu relaxei, foi muito interessante isso, porque em todos os momentos eu estava apreensivo, mas não estava em pânico e descontrolado. Se fosse numa outra situação, em outros momentos, com certeza eu estaria numa situação mais alterada, vamos dizer assim. Então, o amparo foi gigante, foi muito interessante, e desde já agradeço a equipe extrafísica que está aí, né, nos acompanhando, e o amparo para a verbete é realmente uma coisa muito séria. Pela sua tranquilidade que você está narrando aí, eu acho que não é só o amparo, é a sua maturidade também, né? Porque o amparo ajuda, mas você também ajudou. Com certeza. É isso. Olha, a gente vai começar aqui com os verbetes aqui do CEP Tertuliano, vocês fiquem à vontade para fazerem as perguntas. E aí o que eu peço é só para vocês sinalizarem, para a gente ver a ordem entre vocês, tá bom? Vem de Curitiba, você falando de Curitiba, as perguntas vêm de Curitiba para você. Na Estrangeirismologia, página 1, linhas 1 e 2. Empreendedores nacionais vivem em eterno compasso de espera. Crise econômica, desempregos e nova governança em janeiro. Quando saber
quando é o timing correto da inovação do mar de incertezas. Quais as suas dicas para se fazer o brainstorming das ideias inovadoras? Com qual equipim? Esse é um contexto interessante, né? A inovação, não existe momento de crise ou de euforia, de crescimento. A inovação acontece o tempo todo. Porque a inovação é um processo de melhoria contínua, não é exatamente uma invenção, né? Isso que ainda tem que ser desmistificado muitas vezes. Não é a mudança de governo simplesmente, A né? mudança de Ou governo, ou mudança de uma nova administração. tecnologia, ou uma disrupção, uma mudança radical, né? Isso é inovação. Inovação é no jeito de administrar, no jeito de fazer, no jeito de conduzir as coisas que podem ser sempre melhores do que você fazia até então. Então, nós realmente passamos um contexto conturbado no país em função das políticas e da questão econômica e social, né? Mas no meio de tudo isso há inovação, no meio de todo esse processo há melhorias. E o brainstorming pode ser feito o tempo todo. Aí vem a prospecção, a prospectivologia, que é uma questão que está muito ligada com a estratégia. O empreendedor deve sempre olhar para a frente, ou à frente, né? Olhar para o futuro. Então, quais são as tendências? Quais são os vazios econômicos? Quais são as oportunidades? Quais são as novas tendências, né? Percebendo isso, registrando isso através do brainstorming, listando isso, fazendo um checklist, o empreendedor pode perceber o momento adequado de quando investir, ou quando fazer alguma mudança, ou quando implementar alguma melhoria no seu negócio, ou mesmo na vida pessoal, né? Então, exige visão ampla, cosmovisão, visão panorâmica, que eu sempre digo. Tem que ser uma antena parabólica e estar conectado o tempo todo para identificar e aí fazer a ligação entre as tendências, que estão mais a nível macro, e qual é a tendência, qual é a inclinação, a, a visão que a pessoa tem, né? Porque cada pessoa tem o seu viés, tem a sua forma de agir, tem a sua maneira de administrar e de ver as coisas. Aí ela tem que fazer essa conexão entre o que está acontecendo no ambiente macro e no seu ambiente micro, para verificar aonde ela tem melhores aptidões para se encaixar nessa tendência. Ainda na estrangeirismologia, página 1, linhas 5 e 6. Como funciona o modus operandi da gestão ágil atual? Nossa burocracia jurássica não trava esta agilidade em potencial? Com certeza. Inclusive, eu já defendi um verbete chamado desburocratização, onde a gente debate muito isso. Sugiro para que a pessoa analise esse verbete. Lá a gente faz uma análise profunda, o quanto que a parte da burocracia, né, que é muito comum no Brasil ainda, né, atrapalha a questão da inovação e o empreendedorismo, né. Então essa questão pode ser superada, nós podemos ir descartando velhos hábitos e isso, de certa forma, olhar para as novas tecnologias, olhar para as novas tendências e quebrar paradigmas, né? Um exemplo bem simples, né? Eu, por exemplo, não utilizo mais agenda física, só agenda de celular. Porque é mais ágil, né? Mais ágil. É aí que eu queria fazer a conexão com a agilidade, né? Porque hoje nós estamos com o tablet ou com o smartphone, né? O telefone celular na mão, e nós temos acesso à internet, temos acesso a todas as informações e agendas e o que nós quisermos acompanhar. Então, isso que provoca agilidade, né? Quando a gente pode realmente usar da tecnologia para agilizar os processos, mas a gente precisa abrir mão de procedimentos mais manuais, mais que aparentemente geram mais segurança, né? É uma questão de hábito, de realmente fazer as mudanças. Posso fazer uma pergunta para ele antes de você? É o seguinte, me veio na cabeça assim, qual é a diferença entre burocracia e organização de organograma na empresa? Porque assim, as empresas normalmente têm aquele organograma que ninguém sai dali, porque se sair dali é um caos. Quer dizer, um caos assim, as pessoas que falam, né? Eu não sei.
E, por outro lado, isso também não é burocracia? Qual é a diferença entre gestão de inovação, uma gestão mais ágil e uma gestão burocrática? Qual é essa diferença? Isso é uma questão muito importante e interessante, né? Infelizmente, a burocracia, ela não é negativa em si. Ela ficou com esse aspecto negativo em função da papelada que nós tínhamos, né, no país e por conta da própria corrupção, né, da necessidade de criar mais mecanismos de controle. Dificultar para depois poder facilitar com Exatamente. troca Então, de isso dinheiro. foi um excesso. Então, por isso que a palavra burocracia ela se tornou assim negativa. Agora, a burocracia mínima, procedimentos, fluxogramas, organograma, hierarquia, né, isso é uma necessidade na gestão, para que a gente tenha eficiência e tenha agilidade. Porém, isso organizado, auto-organização, né, de uma maneira eficiente, de uma maneira enxuta, de uma maneira que promova a agilidade, né? De uma maneira simples, quer dizer, o simples sempre é melhor do que o mais complexo. Então, a gestão da inovação, ela precisa também facilitar o processo e simplificar, para que a gente tenha uma agilidade, tenha uma estratégia que todos entendam e compreendam, e não aquela questão que cria travas, que cria aquela questão de quem tem o poder, de quem libera, de quem dá a autoridade. Hoje as organizações deveriam diminuir a questão hierárquica e se tornarem mais horizontais. Terem liderança, sim, né? Sempre quem tem o conhecimento deve liderar o assunto, porém, essa horizontalização, né, facilita o processo da criatividade. Parabéns, Adelino, pela Obrigado. gestão da inovação. E parabéns também pela paciência, pela tranquilidade que ele teve na viagem. Você está treinando para a desperticidade, né? Ele vai vir no complementário hoje da desperticidade. Sim. Então, você já começou esse Com certeza, trabalho, foi um né? excelente teste. Já está treinando. A minha pergunta, Adelina, na página 2, lá na primeira linha, você fala das oportunidades percebidas por meio do abertismo. Como que é? O que você pode falar aí para a gente? O abertismo é a questão do abertismo consciencial mesmo, né? Estar aberto às mudanças, às novas tendências. É muito comum ainda nós encontrarmos as pessoas num fechadismo, né? Em determinadas culturas, em determinados padrões, né? Em determinadas disciplinas. E isso dificulta, né? Para nós podermos perceber as novas oportunidades, nós precisamos estar bem abertos. Não significa que a abertura eu preciso aceitar tudo. Não é nesse sentido. A abertura é no sentido de ouvir tudo e selecionar aquilo que interessa ao meu perfil ou ao perfil da organização, né? Então, de novo, tem que ter filtro. E com as novas tecnologias, nós também temos um outro problema, é o excesso de informação. É o excesso de oportunidades, inclusive, e a gente precisa fazer um filtro inteligente de todas essas informações para que realmente você aproveite as oportunidades que estão mais conectadas à realidade daquela organização ou à realidade da pessoa. Na mesma página 2, na parafatologia, lá embaixo, na 13ª linha, aliás, 12ª linha, você fala das parapercepções das energias positivas ou patológicas nas iniciativas dessas mudanças. O que você pode partilhar, contar aí para a gente? Ok, agora como eu estou na gestão pública, né? Na gestão pública é muito forte essa questão do protecionismo, né? Da estabilidade do servidor, que não quer fazer mudanças, ele tem dificuldade em debater a questão da inovação. Estamos, inclusive, lá implementando um projeto chamado Cidade Empreendedora e procurando implementar planejamento estratégico, que não é tão comum ainda na iniciativa pública, desburocratização e uma série de questões. E aí, se a gente ficar atento nas reuniões e nos relacionamentos, às energias que estão nas pessoas, né, nos ambientes, você percebe as resistências.
sem as pessoas se manifestarem. O comportamento é de resistência, é de dificultar, é de não querer resolver naquele momento, ainda voltado muito para o próprio processo, para o próprio setor. Há uma dificuldade de estar mais aberto ao atendimento da necessidade de quem está lá. A prioridade é, primeiro vamos atender quem está entrando na prefeitura ou chegando, né, no órgão público para resolver alguma questão, né? Acolher essa pessoa, tentar entender o problema, né? E aí a gente vê essa dificuldade. Isso no sentido patológico. Como também a gente encontra, sim, pessoas que você percebe que têm abertismo, que apoiam, que às vezes nem estão tão presentes ou estão tão declaradamente fazendo as mudanças, né? Mas são pessoas que, com as suas energias, acabam facilitando o processo, acabam somando esforços para que as melhorias aconteçam, né? Então, é uma questão de leitura energética. Agora, voltando lá para a fatologia, na primeira linha, você fala a inteligência estratégica articulada com o desenvolvimento consciencial. Achei muito interessante. O que você pode falar? Essa pergunta também é do Télio Tertuliano de Ribeirão Preto. Essa mesma sincronicidade. Pergunta. Legal, muito bom. Bom, eu sou professor de planejamento estratégico, gosto de trabalhar com a estratégia, pensar a estratégia, debater a estratégia, né? Porque é um assunto interessante, porque sempre tem muitas alternativas, né? A estratégia, existe o plano A, o plano B, o plano C, né? E assim por diante. E pensar estrategicamente é sair um pouquinho da zona de conforto, sair da vala comum, como a gente diz, né? E pensar de uma maneira mais avançadinha, né? Pensar de uma maneira mais em perspectiva, né? Não somente daquilo que está acontecendo, daquilo que é concreto. Você precisa ter um certo nível de abstração para conseguir pensar estrategicamente, principalmente a médio e longo prazo. Você não está percebendo no ato que se vai dar certo ou não. Você precisa entender que lá na frente você está desenhando uma sequência de passos, né, para que lá na frente você atinja determinado objetivo. E aí, o desenvolvimento consciencial é muito importante, porque quanto mais você se conhece, seus trafores, trafais, mais você também consegue mapear esses passos. Qual é a estratégia? Qual é o caminho que eu devo percorrer para ter sucesso? Traduzindo assim bem no popular, na gíria, né? Na estratégia você não pode ir com muita sede ao pote e não pode ir direto ao ponto, senão você gera resistências. Você tem que ir pelas beiradas. Então eu já, como presidente de uma fundação, presidente de uma associação empresarial e agora como secretário de uma área de desenvolvimento econômico que envolve todos os stakeholders, ou todas as partes envolvidas na cidade, universidade, empresários, comerciários e toda a população, na verdade, que está de olho, né, o que está acontecendo em termos de desenvolvimento no município, você tem que ir pelas beiradas. Tem que desenhar uma estratégia que quando acontece, meio que aconteceu com algumas pessoas que estão mais próximas entendendo, e as outras pessoas vão entender depois que está acontecendo ou já aconteceu. Então, essa é a minha leitura sobre estratégia. Se você anuncia, eu pretendo fazer isso assim, 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 é lógico que as pessoas que são do contra ou que têm um outro pensamento vão trabalhar fortemente, isso intrafisicamente falando e extrafisicamente falando. O professor Valdo falava o que, André? Que preparava... Ele fez assim também com a Conscienciologia. Ele foi falando devagarzinho, ele preparava... como é que fala? Tipo um grupo de pessoas que tivesse cognição para aquilo, né? É um grupo que... Tem uma forma que ele falava. Massa crítica, que vai formando a massa crítica, exatamente. A massa crítica que ele formava. Uhum. Então, ele ia formando a massa crítica até que ele chegou aqui, né, no tertuliário, nas mini tertúlias, que ele aí abriu o verbo mesmo. Entendeu? Mas ele veio bem devagar. Então, eu não sei se vocês, mas eu tenho anotações dele de 1994, 5, assim, era exatamente a mesma coisa que ele falava aqui,
Só que assim, mais devagar, mais mastigado, mais, né? E depois ele foi fazendo dando mais profundidade aos assuntos. E ele dizia sempre que aqui ele podia falar coisas que lá na época do Instituto ele não podia falar ainda, né? Exatamente. Então ele foi fazendo isso, ele foi Isso é por ajudando a gente, camadas. já vislumbrando um patamar acima, mas ele foi devagar com a louça, né? Para não quebrar a louça aqui. Ele até comentou, né, que a dupla evolutiva, tudo, ele teve que abortar uma geração que não tinha entendido para depois retomar o assunto dos intermissivistas que tinham chegado. Então, posso lá? Então, vamos lá. Delino, parabéns aí pelo trabalho aí e pela teática também, né? Obrigado. Demonstrada. Queria ver contigo o seguinte, você que mexe com bastante gente e tal, a gente vê que tem muito essa questão da própria cabeça do empresário, que nem sempre ele gosta de transferir o poder dele para outras pessoas ou para as pessoas que estão trabalhando consigo. E a gente vê que nessa gestão da inovação, você é obrigado a dar responsabilidade para as outras pessoas para elas crescerem. Tem muita gente que fala isso na gestão, né? Tipo, dê responsabilidade para o outro e se permita ser surpreendido, né? Pela inovação, pelo crescimento, desempenhar daquela personalidade que vai assumir aquela tarefa. O que a gente percebe é que dentro dos estilos de gestão, quando você tem pessoas que trabalham perto de si, que têm um nível de escolaridade e capacidade, ou melhor, competência menor, maior a intervenção do líder, ou seja, a gestão ela é mais ali em cima e ela acaba sendo mais norteadora do que tudo que acontece. E quando você tem liderados que são mais altruístas, que têm mais informação, vamos pensar que no curso intermissivo que os amparadores quiseram fazer isso, era de aumentar a capacidade de autoliderança, não é? E aí fazer com que, uma vez percebido a reurbanização, a Reubex, que todos iam fazer por conta, né, esse trabalho, uma vez entendido e percebido as técnicas, e aí é só a teática, não é? A teoria já teria. Então, como que você vê essa dificuldade que a gente vê hoje, no ponto de vista de evolução de gestão da inovação, quando você percebe que tem que ter um investimento ali de cultura para dar aquele boom de inovação? Porque sozinho você passar, não pega no tranco. Muito bom, é uma questão muito interessante. Mas o aprofundamento disso virá no próximo verbete chamado liderança estrategista. Aí a gente vai aprofundar bem essa questão aí. Mas realmente a liderança ela tem que ser cada vez mais, nem é situacional mais, é contextual. Dentro de um determinado contexto. E percebendo esse contexto, né, o nível dos liderados, em termos de abertismo para inovação ou não, ou para outras mudanças, o líder tem que intervir mais ou menos. O que está acontecendo, o que eu percebo, por uma necessidade até econômica e de competitividade que existe no mercado, as empresas estão descentralizando mais, estão abrindo, principalmente para a garotada que está chegando aí, que tem mais acesso às novas tecnologias aí, e estão criando uma espécie de startups dentro das próprias empresas. Eu vi isso. Grupos de trabalho dinâmicos, com desafios, que é como se fosse uma mini empresa dentro da própria empresa, para desenvolver novas soluções. É como se fosse um núcleo de criatividade, de pensamento para solucionar problemas da própria... Isso é uma disrupção na gestão enorme, tradicional, né? aí. O empresário da empresa familiar aí que quer ter o controle, que quer controlar, isso não existe mais, esse entra em pânico, ele fica desesperado, né? Porque ele não consegue, às vezes,
controlar toda a situação e aí ele acha que vão levar para um lado que não é o que ele gostaria. Mas isso aos poucos, em função da tecnologia, vai mudar e está mudando. Mas isso que eu queria, posso perguntar, é nesse sentido, porque a tecnologia está mudando tudo, né? Sim. Tem a tal da quarta, que eu achava que era a quinta, mas é a quarta revolução industrial. 4.0. Eu estou acompanhando essa história, é impressionante, né? Daqui a 15 anos não vai ter mais, como o pessoal está dizendo, emprego, vai ter trabalho. E assim, e aí como é que fica, por exemplo? Tudo bem que uma empresa familiar já vai ficar estonteada porque não pode controlar tudo. Mas como é que fica se não controlar tudo e o organograma e a organização? É nesse sentido também que eu queria saber. O organograma tradicional e a Não vai hierarquia ter. tradicional não é que vai desaparecer, né? Como nada, na verdade, desaparece, né? Tudo são Sim, sim, mudanças sim. gradativas, sempre, né? E nessa gradação de mudanças, né? Cada vez mais vai ter equipes autônomas, né? Que vai ter um desafio para desenvolver lá uma determinada solução, ou uma nova solução. E o respeito, né, o nível mais horizontalizado, né, vai fazer com que as pessoas amadureçam, né, porque a tecnologia, como ela é mais ágil, como ela traz Ela tem velocidade que para o mudar processo, rápido, né? o conhecimento vai ser acessado mais rápido, a pesquisa vai ser mais rápida, né, as decisões vão ser, tudo vai ser mais rápido, né. E aí, essa descentralização, essa democratização, inclusive eu coloco isso lá na argumentologia, vai acabar a comunicação sendo de uma outra forma. Online, praticamente. É tudo online, só que isso é evolutivo. É um paradoxo. De um lado, nós estamos se organizando de uma outra forma, né, de uma maneira mais ágil, mais rápida, e do outro lado, nós estamos tendo uma eficiência, né, tendo uma comunicação, né, tendo um respeito, inclusive, né, de conhecimento das outras pessoas, de consideração pelo conhecimento que a outra pessoa tem. Por isso que nós estamos caminhando, né, evolutivamente falando, para o chamado autoemprego ou autonomia de trabalho, porque cada eu até essa semana ainda assisti uma palestra de uma especialista nessa questão da transformação digital, cada um será uma marca. Não é mais uma marca organizacional. Não, é isso que eu tenho visto, assim, que você não vai mais para a universidade para se formar, porque não é o formado que vai ter valor no mercado. Vai ser aquela pessoa que tem jogo de cintura, expertise, que sabe transitar em várias, exatamente. em várias tem que ter questões. Um bom networking. Né? É um network vivo, né? Um networking e ele vai ser reconhecido como hoje nós pela singularidade uma marca de uma empresa especialista em determinado produto. Olha assim, Adriano Denk, sobrenome Estratégia. Rosa Nader, sobrenome Webetografia. É mais ou menos por aí. É uma marca que identifica a expertise da pessoa e nisso ela vai contribuir dentro de um grupo para a alavancagem dentro do desenvolvimento que vai acontecer daqui para frente e numa velocidade muito maior em função das tecnologias. Adriano, então, só para fechar essa questão, uma das coisas que o professor Valdir comentava é que o grande gestor é aquele que não aparece. Assim. Ele fica, e agora? E aí, por quê? Se a gente for ver, se ele tivesse que estar sempre à frente, ele teria que estar à frente de todas as inovações. Isso. E teria que saber de tudo. E quando você está não aparece tanto, você na verdade está na teia. Você está segurando o fluxo ali, né? O sistema funcionando, né? Exatamente. Uma espécie de um mentor que está segurando o processo, mas não está à frente do processo fazendo acontecer. E isso permite as potencialidades elas irem aflorar. Mais longe. Né? Isso. Então é interessante. E outro aspecto que me chamou a atenção é que na 8ª linha da tua fatologia, página 2, se chama aqui o capitalismo mais consciente, incluindo inovações sociais. Só que eu colocaria que valeria a pena talvez entrar junto a sustentabilidade. Por quê? Se a gente for ver lá a tríade da sustentabilidade, ele entra o processo do capitalismo mesmo, ou seja, o retorno financeiro, entra o aspecto social e entra a sustentabilidade para ter um ambiente das gerações futuras garantido. Então, quer dizer, eu não vi nenhum lugar você falando sobre sustentabilidade. Legal. Não, é perfeito. Talvez
tem lá neosoluções sustentáveis na definição. Certo. Sustentabilidade. O conceito da sustentabilidade, ele leva em consideração realmente todas essas dimensões. A dimensão social, a dimensão da qualidade, a questão ambiental, todas essas questões. Ali o recorte foi o que a gente está percebendo neste momento na gestão da inovação. Isso, inclusive, eu confirmei que nesta semana nós tivemos na cidade lá a inauguração de uma empresa de classe mundial, americana, na área de plásticos e borracha para o setor automotivo, na estratégia deles, na vinda deles, a grande consciência da questão social, do envolvimento social, tanto com os trabalhadores como também com o envolvimento da comunidade. Então, é uma questão mais consciente, quer dizer, não é mais aquela questão de lucro, trabalho, e simplesmente pensando lá na qualidade, mas porque cada vez mais a tendência eu preciso de não é mais nem um funcionário, Essa palavra ela também já está ficando em desgaste já está ficando ultrapassada. Esse colaborador que está satisfeito, que está envolvido com uma causa, que ele participa de um projeto, que ele tem uma visão muito mais ampla, Não é mais fazer aquela peça que vai ali e que atende uma determinada finalidade, um produto. Ele vê todo o impacto no mundo daquilo que ele está produzindo. É um paradoxo, porque cada vez mais a gente tem pessoas menos pensantes e cada vez mais o mercado vai precisar de pessoas pensantes. Parece que há um retrocesso, assim, mas isso vai ter que reverter. As pessoas têm que se virar. Mas aí o paradoxo só mais uma questãozinha. Eu queria ver contigo. Você trouxe aqui a robotização, O robô ao invés dos humanos aqui na tautologia. E eu queria que você fizesse um cotejo sobre a inteligência artificial e o desenvolvimento consciencial. Legal. Eu ia justamente completar isso. Perfeito. Essa pergunta sincrônico. é boa. A questão industrial, isso que a Rosa acabou de falar, A questão lá da produção, da escala, isso vai ser cada vez mais robôs, cada vez mais inteligência artificial embarcada, porque há mais perfeição, há mais economicidade, inclusive, Olha, sincronicamente, ontem passou numa das televisões que eu estou tentando lembrar, não lembro mais. Sabe um laboratório que faz exame de sangue? Que você tira o seu sangue, eles tiram o seu sangue e botam naqueles frasquinhos assim? Apareceu a máquina, eles jogam tudo ali naquela máquina, a máquina lê o rótulo, vê qual é o exame, bota em pezinho, tira a tampa, faz o exame, devolve para o técnico. As pessoas não foram dispensadas porque eles foram treinados para fazer outras coisas, mas aquele trabalho pessoal das pessoas pegarem, destampar o vidrinho, virar o vidrinho, balançar o vidrinho, não tem mais nada daquilo, cara. Não tem mais nada. E aí eu falei assim, bom, mas isso a máquina deve errar a beça, Aí o cara falou, não, é muito mais preciso. Entendeu? Assim, e assim, aumenta a produtividade muito mais. Eu fiquei assim, dava para você ver toda a maquinária, entendeu? Não tinha um humano botando a mão naquele frasquinho que a gente tira o sangue e vai colocando. Não tinha mais nem um humano. Ele só colocava, e assim, pegava um balde e jogava tudo na peneira. Era a peneira que ia separando, não é que ele tinha que separar, não. A peneira ia separando, tinha aqueles leitores de barra, os leitores de barra iam, a hora que eles conseguiam ler, o negócio lá, eles já iam encaminhando. E já saía lá com o laudo pronto. Eu falei assim, gente, isso é um outro mundo. O exame de sangue, eu falei assim, eu fiquei impactada. Sinceramente, eu fiquei impactada. Olha que eu já estou acompanhando isso um bocado de tempo. Sim, eu tenho um robozinho em casa para varrer o chão. Eu estou acompanhando isso. Só que essa do exame de sangue, eu fiquei impactada. Sim, mas isso é uma coisa pequena. Não, eu vi uma coisa pequenininha. Eu estou chamando a atenção, que na inteligência artificial, e essa que a gente vê um monte de filmes futuristas, eles colocam a inteligência artificial cada vez mais ajudando na tomada de decisão. Às vezes até autonomamente. E aí essa que é uma discussão social,
Não, sim, mas a gente vai permitir que a inteligência artificial tome decisões pelos humanos. Não é isso. Não, Sabe qual é a questão? Eu estou chamando a atenção como é que entra o que ele vê nessa gestão, o ser humano desenvolvendo junto disso. Não é essa a questão. Eu não sei se eu fiz cursos de inteligência artificial. É assim, na época que eu fiz, há muito tempo atrás, a gente tinha que fazer o programa da inteligência artificial. Mas naquela Hoje eu vi... Não, deixa eu chegar lá. O que eu tenho visto até agora? É que qual é assim a tônica dos programas de inteligência artificial? Eles têm um programa que eles vão aprendendo com cada dado que entra. Sim. Então, o que acontece agora? O próprio programa, pela quantidade que é enorme de informação, eles não estão precisando mais, entendeu? De nenhum homem já fazendo um programa, porque eles já se reatualizam. Então, por exemplo, você faz uma pesquisa de viagem, né? Daqui a pouco, todas as empresas de aviação vão te dando naquele mesmo percurso. Aquilo ali não é ninguém que fica por trás fazendo espionagem, não. É a inteligência artificial que te dá. Então, assim, você tem... eles sabem tudo de você. E sabem, às vezes, mais do que você, porque você, às vezes, esquece do que você já falou. E eles não vão esquecer. Os arquivos da inteligência artificial não esquece. Ele pesquisa, ele vai saber todas as suas informações. Então, às vezes, ele pode te dar uma solução. Mas aí que digna do que... Agora, não vai substituir o homem. Ele não pensa. É um algoritmo lá que junta uma informação com a outra. Entendeu? Sim. Entendeu? Até que ponto? Entendeu? Ele só vai fazendo a genética. Porque tem até uma certa... Ele tem até uma certa margem de criatividade na medida em que ele junta duas informações, né, como se fossem genes. Né? Por isso que se chama inteligência artificial, porque está cada vez conseguindo combinar um maior número de informações. Isso. E talvez nós, como humanos, estamos sujeitos a falhas porque não conseguimos combinar tantas informações simultaneamente como a inteligência artificial consegue. Só que, mas eles também têm falha, claro, sim, porque ele pode chegar numa conclusão que não é, né? Precisão, mas a questão o Ricardo lembrou bem, a questão da criatividade é importante que se diga que continua sendo ser humano, e a questão também, assim, falando em termos de inovação, né, além da criatividade, é essa percepção e o desenvolvimento dos novos programas, das novas soluções, das experiências de atendimento em algumas situações. Então, nós vamos ter, de um lado, a tecnologia produzindo de uma maneira cada vez mais qualificada e mais rápida e mais econômica. Isso vai dar mais liberdade para que as pessoas possam trabalhar menos, mas elas, por outro lado, terão que investir muito mais, que é onde é que está o nosso grande gargalo, especialmente no Brasil, na educação, na qualificação, para que realmente essas pessoas consigam fazer uso dessa tecnologia e continuar desenvolvendo as soluções sustentáveis que nós vamos ter cada vez mais aqui para frente. Então é meio filme de coisa de ficção científica, mas isso está se transformando em realidade. Ele pode falar. Só colocar aqui, por exemplo, ontem eu estava vendo uma reportagem sobre o Google, né, que está lançando aquele carro automático. Ele vai começar a testar agora lá em Phoenix, nos Estados Unidos, né? Vai começar agora, não teste, mas já com a população em geral, né? E eu tive lá na região lá do Vale do Silício, há 2 anos atrás, e o pessoal estava falando... Naquela Universidade da Singularidade? Só essa questão de carros e caminhões autônomos, só lá na região lá, daria 250 mil empregos, que dariam... Daria o quê? 250 mil empregos. Novos empregos. Que a tendência é todos os carros serem automáticos, né? Dirigindo sozinho. E isso vai reduzir, a estimativa que vai reduzir para cerca de 90% ou 95% dos acidentes de carro. Desaparece um tipo de emprego, mas surge outro tipo de emprego. Só que esse novo tipo de emprego é muito mais conhecimento que precisa ter. Né? E aí o gargalo é a educação, né? Pois mas é esse que é o gargalo que a gente vai viver, entendeu? As pessoas não estão, pelo menos aqui no Brasil, uma grande
porção está se formando só com manchetes de WhatsApp, né? Manchetes de YouTube. Então, não estão aprendendo a pensar. E o mercado, daqui a pouco, com a quarta revolução industrial, vai precisar de seres pensantes. Eu acho que é uma revolução para a gente retomar a importância de nós sermos pensantes. Né? Exatamente. Fala, ele está um tempão na frente. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar, né, Adelino, pelo verbete. Obrigado. Sincronicidades, né, que acontecem. Interessante ele contando a história dele para chegar aqui, né? E eu vim de Belo Horizonte também ontem, né? E a minha viagem de Belo Horizonte para cá durou 13 horas. Nossa. E eu cheguei 2h30 da manhã, e agora que eu fiquei sabendo que ele teve esse problema, ainda acordei ele 2h30 da manhã, que ele está no mesmo quarto que eu. Eu falei, coitado, além de tudo, ainda eu teve também que te aguentar. Porque eu vou fazer uma complementar também, de especificidade, então acho que nós dois estamos no mesmo quarto, nem à toa, né? E já somos quase despertos, né, professor? É isso aí. Pelo menos esperto vocês já estão. Enfim, eu achei muito interessante o verbete e como eu também tenho muita atuação nessa área também, né, de liderança e inovação, aqui na Definologia, ele fala que com relação à criação de ambientes favoráveis, que eu queria que o professor comentasse um pouco, porque eu vejo também nas organizações que o que pega na inovação, muitas vezes as empresas não estão preparadas. Dentro desse ambiente é o seguinte, para inovar, a gente precisa ousar. E quando a gente ousa, a gente vai estar com uma tendência ao erro muito grande. Então, a gente, para conseguir uma coisa realmente inovadora, se você pegar todos aí os estudos de ideias inovadoras, a pessoa que fez aquilo ali, ela errou, sei lá, 200 vezes para poder chegar naquilo ali. Viva Thomas Edison, né? E assim, a gente não vê assim, as empresas hoje, né, que se destacam, são justamente as empresas que conseguem, na sua liderança, dar essa abertura para que esse ambiente se torne favorável dessa forma, né? E a gente está falando muito aqui, a pergunta do colega, e sobre a questão da indústria 4.0 e tudo mais, e dessa transformação, dessa mudança toda que está acontecendo. E é interessante porque, assim, está tudo mudando, mas nada substitui um atendimento exemplar, um atendimento humano, né? E foi falado a questão as coisas vão mudar, profissões que existem vão deixar de existir, mas o foco que a gente tem que ter agora é justamente esse, na questão do atendimento. Na humanização do homem, né? Humanização, porque isso a máquina nunca vai fazer. E é isso que é a maior necessidade que a gente tem, né? E eu vejo muito liderança tem muito a ver com assistência, né? Então quando a gente, às vezes a gente não é nem tão grande especialista em determinada área, mas a gente consegue ajudar muito as pessoas se a gente tiver essa condição de assistência. E a gente pode conseguir coisas incríveis com isso, né? Então, assim, além desse ambiente favorável, a importância também da liderança do exemplarismo. E por mais que você treine as pessoas, por mais que as organizações façam esses treinamentos, se as pessoas que são as lideradas não conseguirem olhar para o topo da organização e não enxergarem o que está sendo treinado, o que está sendo falado ali em cima, no topo da organização, as coisas simplesmente não acontecem, né? Eu fiquei olhando, ouvindo, né, ele falar, eu fiquei pensando aqui comigo. Teve uma época, né, em uma dessas revoluções industriais, que o homem foi treinado para ser máquina. Agora tem que destreinar a ser máquina e passar a ser homem. O Charlie Chaplin. E passar a ser homem, entendeu? A gente já foi homem-máquina, agora tem que voltar a ser homem-homem. É uma crise de crescimento que a gente tem que passar. Essa analogia, né, com relação ao serenismo, né, o serenão, né? É a forma mais avançada que existe aqui no nosso patamar e a gente nem conhece, é difícil de identificar. Quer dizer,
Se a gente aplicar isso para a nossa realidade, né, enquanto líderes, é mais ou menos por aí mesmo. O Tem que líder ele não é começar. aquele que tem que estar lá na frente aparecendo, né? É aquele que faz as coisas acontecerem de forma ali nos Isso, anônima, né? bastidores, Quase, né? Mas só complementando da questão que você aborda ali sobre ambientes favoráveis, os ambientes mais favoráveis são hoje as incubadoras tecnológicas, né, que estão aí Startup, né? se expandindo pelo país. Para criar as startups e ali onde é que se pode arriscar mais, errar e, né, fazer o desenvolvimento das novas ideias. Porém, as empresas, elas também precisam começar a se preocupar seriamente nessa criação de espaços onde que o risco é maior, onde tem mais espaço para essa criatividade, né, de testar mais as ideias, né, as novas soluções. E aí precisa estar mais aberto e sujeito aos erros, ou assumir um pouco mais esses riscos, né? Porque uma das questões que você também comentou da tecnologia, até o palestrante dessa semana foi bem sincrônico, ele chama atenção sobre isso, a pessoa que, por exemplo, tem o vício do fumo, tá? Fuma de forma muito intensa. A pessoa é tão viciada no cigarro que já não consegue mais nem tomar banho sem ter o cigarro no banheiro, de tão viciada que ela é. Tem pessoas que são viciadas, né? E aí, tira-se o cigarro e daí depois se pega o celular na mão. Hoje é a mesma coisa. É o mesmo vício, o celular na mão. Você vai num restaurante ou você vai, às vezes, a algum espaço, as pessoas estão juntas, mas está todo mundo de cabeça baixa olhando o celular. Juntas e separadas, né? Então, estamos super conectados de uma forma, mas desconectados de outra forma. Então, a gente precisa resgatar um pouco mais essa humanização, esse pensar realmente, essa questão de utilizar a tecnologia, mas sem perder a experiência. A experiência, a conexão, olho no olho, tete a tete. Isso é fundamental. E a gente percebe agora que está vindo uma geração aí que é só tecnologia. Então, como tudo acontece, né? Tudo é uma onda, sempre o desenvolvimento é feito em ondas, né? Então, agora está vindo a onda da tecnologia, daqui a pouco as pessoas vão se acordar de que nós precisamos conectar de uma outra forma novamente. Mas tudo isso é evolutivo. Tudo evolutivo. Tudo faz parte do processo de aprendizagem. Só dentro disso aí, só quero fazer um comentário, se vocês viram no WhatsApp, a menina acorda, uma turma de gente acorda, estavam todos dessomados, naquele saco plástico, não sei o nome, você viu? Aí um acorda, você está aqui, o outro aí estão se encontrando, vendo que estava morto. Aí a menininha acorda, pai... É no IML, né? É? Lá no Instituto Médico, né? Legal que eles já estão com todos... já estão mortos, né? Eles Porque estão acho que eles dentro daqueles sofreram um sacos. acidente, não é Então, isso? Aí empacotado. mostra o psicossoma levantando e eles conversando entre si. Aí ele fala, né? Você estava no celular, foi isso. Quer dizer, distraiu. Tentando descobrir o que celular, aconteceu com todos eles. É muito interessante. Pronto, agora lá. Eu achei, parabéns pelo verbete, primeiramente. Obrigado. Eu achei essa discussão toda sobre a questão do trabalho muito importante, porque eu gosto de estudar essa área, inclusive, né, nas pesquisas acadêmicas, enfim. Eu gostaria só de retomar que a gente está voltando a uma época antiga sobre a valorização do que é o trabalho. Porque lá para Aristóteles, o trabalho era extremamente prazeroso, era um trabalho de pensar. Era esse mental somático. Exato. Depois veio a questão da revolução industrial, de produção em massa, necessidade, né, de suprir o planeta com os produtos, enfim, para a robotização completa, para igual máquina. E agora está tendo, de novo, a necessidade de voltar a pensar, porque a máquina ela já vai fazer tudo. Então, assim, eu acho que o processo evolutivo a gente está em ondas, como ele disse, e essa está bem interessante. Só que a questão da tecnologia o tempo todo controlando a gente, porque o celular ele controla a gente, não é a gente que controla o celular. Isso está dando, assim, eu acho que um desafio maior para a nossa evolução. E os gestores, nesse sentido, eles têm que tomar muito cuidado, porque o trabalho ele já não é, o trabalhador ele já não está mais naquela condição Mecânica e de menos-valia. Agora ele é necessário, senão a própria organização ela não sobrevive sem a sustentabilidade. Ninguém está comprando mais produto que não é sustentável, que não está
favorecendo o ambiente ao invés de agredir. Então, assim, está uma reestruturação muito grande de todo o processo de trabalho, eu acho que da própria valorização do ser humano. A gente que é docente vê em sala de aula, de ano em ano, como os alunos eles estão mudando essa mentalidade. Tem muita imaturidade, sim, mas eles estão muito rápidos, um dia depois do outro, e sem medo desse risco, de correr esse risco. Eles estão mais, assim, para frente. Sabe que você ela falando, eu juntei com o que ele falou do serenismo, eu fiquei me lembrando aqui o seguinte, na Conscienciologia tem uma hipótese de que foram os serenões que inocularam, de alguma maneira, na humanidade, a utilização do córtex, né, do homem ser homem. E aí, quer dizer, o próprio homem, inventando a máquina, estragou, tornou obsoleto. Concordo. Obsoleto não, mas o tornou inútil. Robotizou o homem. É. A máquina robotizou o homem. Robotizou o homem, e mais um motivo para não usar o córtex cerebral, né? Usava pouco. E agora, a própria humanidade está voltando, porque agora com essa crise, vai ser uma crise violenta. Sim. Aliás, vocês que têm mais assim, atividade em empresas, assim, hoje eu já vi vários artigos assim, que a seleção de pessoa para trabalhar já não é por diploma, já não é por certificado, agora é por Trafor, né? Então ele agora está valorizando a pessoa que a pessoa é. Exatamente. Nós estamos resgatando novamente a pessoa que pensa, que vai exigir da pessoa utilizar o córtex que o serenão fez, inoculou na gente. Aí eu fiquei pensando nisso, como é que vai a lei do retorno, né? Sim. Que vai fazendo e é interessante uma espiral e vai evoluindo. Da dominação da tecnologia, do celular. Tem agora uma onda crescendo de pessoas saindo das redes sociais e voltando a ler. Tem aluno que fala, olha, o tempo que eu gastava no Facebook, agora eu gasto lendo. Pois é, São um retorno. Poucos, mas tem. É a lei do retorno. Essa outra onda, entendeu? Bom que essa moda pegue, né? Tá rápido, dá pra gente acompanhar e ver o resultado. É bom que se essa ideia pegar. Se nós aproveitássemos todas as horas de WhatsApp, de troca de mensagens e acompanhar a vida social dos outros no Facebook, daria para agregar bastante conhecimento. Olha, eu saí do Facebook tem mais ou menos um mês e pouco. A minha vida ela já mudou. Inclusive em percepção parapsíquica, questão de desassimilação, deu realmente uma Fica mais focado e concentrado, né? Exato. Dá espaço mental, né? Você abre um espaço mental. Eu queria te perguntar na parafatologia, na 6ª linha, por favor, o extrapolacionismo parapsíquico para as abordagens inovadoras. Você teria aí algum exemplo, alguma situação que você presenciou ou ouviu falar para exemplificar? O extrapolacionismo é uma expansão incomum das ideias, né? Na TENEPES da semana passada, antes de começar ali o congresso em Estrasburgo, que eu tive aí conectado muito com o pessoal da liderologia nesse aspecto aí, veio uma expansão para mim, que eu considero aí um extrapolacionismo na área da combinação gestão, liderança e estratégia. E como eu estou querendo escrever, não somente verbete, uma obra um pouco maior em relação a isso, veio um insight bem interessante sobre esse assunto, e isso vem se aprofundando. Tem uma palavra-chave, que aí eu não vou revelar neste momento. Essa palavra-chave, ela estrategicamente ainda vai ficar comigo, porque é uma extrapolação muito, muito interessante para o desenvolvimento da ideia que está aí se desenhando, vamos dizer assim, né? Mas é realmente assim, ficar aberto, ficar com não é com a mente vazia, né? Mas dar o espaço mental, né? Para que você consiga conceber ideias diferentes, né? Porque tem tanta coisa, você entrando hoje lá no Google lá e, por exemplo, digita lá estratégia, lá vem muita informação. Você digita lá evolução, vem mais não sei quantas informações, né? Mas nós precisamos olhar esse viés um pouco mais lá na frente, na prospectiva.
Essa onda que nós estamos passando agora, por isso que esse debate está sendo muito interessante aqui, de alto nível realmente, porque nós não estamos mais discutindo a tecnologia só na tecnologia e a questão da inovação do processo inovador tradicional. Nós estamos olhando os impactos de que isso vai trazer na evolução do ser humano daqui para frente. Então, acho que essa é a principal percepção que nós devemos ter. Eu estava tentando fazer essa relação disso aos empreendimentos pessoais, e falou-se bastante da experimentação dos Estados Unidos, que eu acho que eles têm, talvez, não sei, é a minha pergunta, né? Se a cultura americana seria um pouquinho mais propensa para essas experimentações, porque eu ainda vejo que as pessoas aqui estão muito mais preocupadas com a questão do desempenho. A questão do erro ainda é mal visto, o desempenho é muito mais valorizado. Pelo menos é a minha percepção da cultura que a gente vive, né? Eu vejo até os próprios alunos na faculdade preocupados muito com o desempenho. Ir lá à frente, falar e preocupada se errar, mas não tem problema errar, mas a preocupação com o desempenho é muito grande. E aí também que eu acho que isso tem relação com a questão da competição e o trabalho em grupo, né? Porque se você tem a questão do desempenho como mais importante, você tem um processo de competição maior com as pessoas. Não sei se eu estou pensando bem. E, por outro lado, se você tem mais a questão do vamos experimentar, você vai ter uma equipe de trabalho para proporcionar isso. E aí eu acho isso que é o oposto da questão evolutiva, né? Se você vai para o desempenho da competição, isso é o oposto do processo evolutivo. Como é que você vê isso? Perfeito. A questão que você está desenhando aí, ela exige flexibilidade. Então, uma das questões para se tornar mais inovador a gente precisa ser mais flexível, trabalhar essa questão. E isso é um processo que eu estou investindo muito. Sair da rigidez, sair do tradicional, sair da questão que dá certeza para uma área mais da incerteza, do risco, do erro. E aí, novamente, eu preciso alertar e bater na tecla da questão cultural e da questão educacional. Nós precisamos partir urgentemente no país para metodologias mais ativas de ensino, de experimentação, de trabalhar em equipes, de sair da sala de aula tradicional, uma carteira atrás da outra. Nós precisamos formar círculos, nós precisamos fazer debates como esses aqui, lá nas universidades, para que as pessoas desenvolvam o raciocínio, desenvolvam o debate. Eu não preciso estar certo, eu preciso experimentar e ver o viés de um, de outro e de lá, daqui, para combinar as coisas da melhor forma possível e ver que não existe uma solução única, que não existe uma coisa que é certa. O professor nem sempre está certo. O que ele está ensinando nem sempre é a melhor versão. O aluno pode trazer uma melhor versão. Só que isso é uma quebra de paradigma muito grande. Por isso que o país ainda está lá em 64º lugar na classificação, lá no ranking internacional, na parte de matemática, português, né? E que o nosso ensino precisa mudar urgentemente. O mundo está funcionando através da tecnologia, da experiência, da troca de ideias. E na universidade nós ainda estamos, no ensino público tradicional, modelos muito arcaicos ainda. Nós ainda estamos no quadro de giz, né? Não que o quadro de giz não possa ser utilizado, mas precisa ser utilizado de outra forma. Eu tenho tentado, na medida do possível, mudar isso. Não é fácil. Os alunos ou os funcionários de uma empresa, eles querem alguém dando aula, passando conhecimento. Porque é mais fácil ficar de braço cruzado, olhando o WhatsApp ou o Facebook e fazendo de conta que está ouvindo o professor. Mas e às vezes criticar o professor, porque o professor eu acho não me não fez mudou, entender, né? Então, um problema ainda está dos dois lados. E o professor criar metodologias mais ativas de participação. Quando você vai para metodologias mais ativas e com mais participação, há reações. Que daí tem que trabalhar, tem que pensar, tem que trazer uma solução. O que você entendeu do texto? Qual é a tua interpretação? Eu fiquei impressionado quando eu fiz um feedback numa turma de 4º ano de universidade,
E uma pessoa um pouco mais madura, já com um pouco mais de idade, né, me deu o seguinte feedback. É a primeira vez que eu tenho uma disciplina onde eu aprendi a interpretar texto. 4º ano de universidade. Porque nós líamos e debatíamos sobre o que significa isso e como isso está ligado com o dia a dia da vida da pessoa e do trabalho da pessoa. Porque as pessoas não fazem essa conexão. Porque é uma receitinha pronta que vai sendo transmitida. E o conhecimento ele tem que ser construído, tem que ter experiência. Senão a aprendizagem fica muito aquém daquilo que precisa. Mas esse ensino interativo já está na vida da gente que é professor há mais de décadas, né? É porque as pessoas não... Os professores não empregam, porque acho que não têm conhecimento, não sei. Mas, assim, há muito tempo que a gente vê eu concordo com você, não é o quadro de giz, é a maneira como você usa de modo interativo, né? Mas é que é mais confortável ficar no sistema tradicional. Posso só complementar aqui? Então, essas características que você falou, não sei se complementaria mais alguma, quando você fala na fatologia, no último item, o empreendedorismo reurbanizador. Quais seriam as características desse empreendedor reurbanizador? Para além disso, né, que você já comentou, que eu acho, se você gostaria de todo momento que nós permitimos mais experimentação, mais participação, mais debate, mais troca de ideias, mais construção coletiva, nós estamos transformando. E quando nós estamos transformando, está acontecendo em algum grau, alguma reurbanização, né? Uma reurbanização talvez intrafísica. Mas toda vez que nós mudamos intrafisicamente falando, né, o nosso exemplarismo, né, junto às pessoas que estão ao nosso lado, vão impactando nas companhias extrafísicas, né? Então, eu acho que é um processo articulado que vai construindo um processo de inovação, de melhoria e de mudanças, né, no sentido intrafísico e extrafísico. Obrigada. Contribuindo em relação aos jovens, eu vejo que eles têm dificuldade de debates. Faz pensar. Então, né, eles querem mais o professor ali mesmo explicando, enfim. Eu tenho 3 filhos e tenho bastante sobrinho, percebo isso, que a hora que eu chamo para o debate, para a conversa, eles têm que pensar, né? Então, se acou um pouco, mas, enfim. Posso perguntar? Sim. Página 5, item 5, argumentologias. Você poderia, por favor, discorrer um pouco mais? E parabéns pelo verbete. Gratidão. Sobre a disrupção ali na argumentologia? Os itens lá? Exemplologia. Questão exemplologia. A gestão elementar da inovação. Administração básica e primária de caráter ainda experimental, sem práticas consolidadas na utilização de tecnologias inovadoras e recursos evolutivos. É justamente aquela pessoa ou organização que não pensa. Que vai eu chamo de empresa toca-toca. Vai tocando. Né? Ou a pessoa que vai tocando a vida. Né? E vamos tocando. E vamos vendo dentro do tradicional e vamos levando. Mas não é assim. Isso é elementar. Nós precisamos ter a inovação mais avançada, né? Então, a gestão avançada da inovação, a administração articulada e sistêmica, com práticas consolidadas na utilização de tecnologias digitais, fomentando neosoluções eficazes, cosmoéticas e pró-evolutivas. Aí a responsabilidade é muito maior. Aí tem que pensar, aí tem que ter mais estudo, tem que debater mais. Você vai ser também contrariado, nem sempre você está certo. Então, é essa questão da troca de experiências, da construção do conhecimento. De buscar uma cosmovisão, ou seja, uma visão mais abrangente. Eu estou olhando a árvore ou a floresta? A maioria das pessoas ficam presos a alguns pontos. Isso não é detalhismo, né? O nosso detalhismo aqui ele tem que ser abrangente. O detalhismo no sentido de ter uma cosmovisão, de ter uma visão abrangente. Eu preciso entrar no drone, e agora já temos essa questão, né? O drone já fotografa tudo de cima, né? E já tem na China testes
de drones transportando ser humano. E aí Ser humano? você sobe e olha uma cidade de cima, ou olha uma empresa de cima. Aí você vê todas as conexões, todas as interrelações. Quando você está dentro de uma organização, quando está dentro da sua casa, você vê aquele ponto, aquele foco. Nós precisamos sair disso, como se pegasse um drone, subisse alguns metros aí e conseguisse ter essa cosmovisão. Aí sim nós estamos falando de uma gestão da inovação mais avançada, mais sistêmica, mais abrangente. Áurea, você, depois é você. Adelino, muito, muito grata, né, pelas contribuições que você vem trazendo. Eu queria saber se você tem assim um parecer de alguma impressão que você tem a respeito da gestão conscienciocêntrica. Como é que a gente está caminhando nesse sentido? Se a CCCI está sabendo assimilar essas inovações dentro do processo da gestão, tendo em vista que a gente vai ter que representar para tecnologias educacionais, para tecnologias empreendedoras, né? E eu queria saber assim, que percepção que você já tem dessa nossa realidade. Perfeito. Interessante essa comparação aí, né? Dentro das instituições conscienciocêntricas e dentro das experiências que eu tenho até aqui com a conscienciologia, eu vejo que já tem um grau de inovação, de avanço muito interessante. Modelos de cursos, né, formas de troca de experiências, mais interativos, mais ativos, mais de experimentação, né? Os campos são de experimentação, né? É uma das coisas que, inclusive, eu mesmo estranhei um pouquinho quando chegava em alguns cursos, né? Não tinha muita informação, alguém passando conhecimento, né? É uma coisa parecia mais light, assim, né? Mais tranquila, mas uma reflexão, você para e pensa um pouquinho e reflete um pouco mais, muito mais coisas estão acontecendo, né? Muito mais aprendizado está acontecendo, né? E eu acho isso muito interessante. Mas como as instituições conscienciocêntricas são feitas de pessoas também, né? Elas têm os seus paradigmas, têm as suas interpretações, têm as suas leituras, e você também percebe aonde tem mais abertismo, onde tem menos abertismo, aonde tem mais flexibilidade, menos flexibilidade, mais visão estratégica, menos visão estratégica. Então, também um aprendizado, também ainda existem diversas questões a serem superadas. Mas, com certeza, eu diria que nós já estamos em condições de ser referência, de ser exemplo para muitas empresas, no sentido do que realmente é flexibilizar e permitir mais a experimentação. Só mais uma aqui. Na quarta linha da fatologia, não, peraí. Na página 2, quarta linha da fatologia, as neometodologias de planejamento estratégico, através de equipes multidisciplinares para decisões cada vez mais rápidas. Eu acabei de encaminhar um chamado para o planejamento estratégico lá da Conscius, agora. Antes de vir para cá, eu não imaginei que ia ter essa correlação tão estreita. E assim, eu observo que eu fiquei pensando qual seria a metodologia mais adequada para esse planejamento estratégico. Uma das características do nosso grupo é captar muitas ideias, é ter muitas ideias. Agora, a hora da implementação, isso se torna um pouco complicado. Queria saber o que você pode sugerir nesse sentido. Não é só na Conscius, em todos os lugares, ideias tem muitas, né? O pessoal fala, no brainstorming surgem diversas opiniões, né? E depois, na hora da execução, isso vai ficando pelo caminho, vai caindo no esquecimento. Isso é normal porque é a tendência à zona de conforto do ser humano. Então tem que instigar esse processo o tempo todo. E esse planejamento, quanto mais multidisciplinar ele com pessoas com experiências diferentes, fazendo subgrupos e depois um grupo maior, mais possibilidade de enriquecimento desse planejamento existe. Só que muito mais trabalho também. Para a implementação é que aí são outros 500, né? Aí vem outras metodologias que precisam ser utilizadas depois, né? Você constrói o plano, a ideia é mais de criação no início, né? Mais flexível, mais solto, diria. Depois precisa organizar tudo isso e priorizar.
Então, no momento da priorização, um grupo mais restrito, mais estratégico, realmente, com mais experiência, e aí muitas vezes são utilizados os consultores em função disso, que têm um conhecimento técnico mais profundo, que mediam essas discussões no sentido de dar as diretrizes. O que realmente é prioridade? O que nós queremos desenvolver? Qual é o viés que nós vamos dar para o planejamento? Isso é um dos erros muito comuns. Existem muitos planos, muitas prioridades, os planos de ações, né? E isso vai ficando pelo caminho. No máximo 2, 3 diretrizes estratégicas centrais, que vão dar diretriz. O que eu quero realmente desenvolver e alavancar. Existem as questões secundárias que daí a gestão do dia a dia tem que dar conta, tem que conduzir. E a gente perde tempo com essas questões mais operacionais e mais táticas administrativas. O que realmente é estratégico? O que realmente precisa de uma diretriz e para isso nós precisamos canalizar os esforços, para concentrar a energia. É essa diretriz neste ano, no próximo ano pode ser uma outra, e ali é necessário canalizar todos os esforços de todo o grupo. E aí o líder precisa chegar e dizer, a diretriz é esta, vamos trazer para cá, mesmo que tenha outras estratégias, mesmo que tenha outros pensamentos, mas a concentração de esforços escolhida para este ano, ou para os próximos anos, é esta. Adelino, uma coisa assim, pensando, a gente, por exemplo, ali na PEC está nessa fase de ver o planejamento também do próximo ano. E uma das coisas que eu estava pensando na conversa de vocês é que, de repente, nessa conversa de planejamento estratégico, tem que se verificado quais são o que já aconteceu, né, nos outros anos, na gestão, e o que tem que se manter, não é isso? Quando você está pensando ali na inovação, talvez eu acho que a grande dificuldade que a gente tenha a gente quer inovar, mas quanto que você vai inovar mexendo no que você já faz bem, ou que você já está fazendo e que está se sustentando. Porque eu vejo que você tem que avaliar o quanto que você vai repetir do ano passado ou dos anos passados para o próximo ano, mas qual que é a margem que você vai dar de inovação, de alteração do percurso que você está fazendo. Porque, por exemplo, vocês são um caso de sucesso, que a gente discute isso, né? Que a Consus, ela é uma IC assim, de sucesso pelo você vê o número de professores, a equipe engajada, você vê o número de salas. Então você tem alguns indicadores que você fala assim, poxa, o que essa IC está fazendo que a gente pode aprender com ela? Então, aí com isso a gente vai buscar fazer uma inovação com base numa inspiração, ou num caso, um case, né? Um case de sucesso, alguma coisa que esteja acontecendo. Eu posso sugerir uma coisa? Pode. Porque tem a Conscius, tem a PEX, tem alguma outra. Não falar por IC, não, só Ela, pelo tema. Tá, porque assim, eu acho que vocês podiam convidar o Adelino para fazer especificamente, porque nós temos algumas perguntas de teletertuliana aqui, nós temos tertulianos querendo fazer perguntas sobre verbete, e a gente não vai dar conta de resolver a situação das ICs nossas aqui. Eu peço desculpas, mas não vai dar. Mas a única questão que eu queria colocar é justamente isso, de planejar a inovação, já que é o verbete dele, era justamente dentro dessa gestão, porque ele não, eu suponho, pelo menos essa é a minha proposição, de que a IC ou ninguém vai fazer uma prospectiva futura e falar assim, vou mudar tudo que eu tenho, eu vou fazer uma coisa novíssima. Nem pode. Né? É inovação radical. Acho que isso não existe. Não pode. Né? Tudo tem que ser através de upgrades, um crescendo. É isso aí. Depois dele você fala, tá? Alô? Eu voltando para o tema aqui do neoparadigma da transformação digital, né? Eu estava pensando aqui um cotejo entre a transformação digital e a multidimensionalidade, o extrafísico, né? Por exemplo, assim, a gente fala muito na telepresença, no ensino à distância, daqui a pouco na realidade virtual, na realidade aumentada. A tendência da gente, a questão do pensamento, a gente, né? Quanto mais evoluído o veículo, mais o pensamento você consegue estar presente, né? Com transmissão do pensamento, né? E eu vejo que tem muita inovação nesse sentido, até a leitura do pensamento. Hoje a gente está vendo um vídeo que que eles já estão conseguindo, através de um dispositivo, né, que coloca tipo um capacete, eles já conseguem
interpretar o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está enxergando, né? Está chegando próximo já da realidade. Então, eu queria uma relação. Será que seria essa questão da inovação uma tendência ou uma necessidade intrínseca do ser humano tentar voltar para a questão do extrafísico, onde teria já essas capacidades, digamos assim? Com certeza. Como hipótese, nós podemos, eu também já entendo dessa forma, que as paratecnologias estão cada vez mais vindo para a tecnologia intrafisicamente falando, né? Eu acho que tem uma convicção bastante grande que o Steve Jobs, lá quando inventou lá o touch, né, o toque, essa tecnologia aí que está revolucionando, está transformando digitalmente realmente as coisas, isso é uma paratecnologia que veio para o intrafísico. E isso ajuda nós a melhorarmos a nossa pensanidade, expandirmos mais por causa da agilidade, da velocidade, né? E isso amplia, a tecnologia amplia a possibilidade, né? Ou potencializa a nossa capacidade pensênica. Tudo bem? Lauísa, pode ficar. Gente, eu vou dar continuidade. Você quer falar depois? Eu vou fazer uma pergunta aqui e já vou passar para você. De Ribeirão Preto, na Estrangeirismologia, página 1, penúltima e última linhas. Favor listar alguns habitats de inovação enquanto embriões no desenvolvimento de gestão de excelência consciente. Habitats de inovação normalmente são as incubadoras tecnológicas, onde estão as startups. Muitas vezes essas startups, essas incubadoras estão ligadas a universidades, em outras vezes estão ligadas a fundações e algumas já estão ligadas a algumas grandes empresas que também desenvolvem isso, né? Então, esses habitats, eles são embriões porque ali realmente é um espaço adequado para essa experimentação que nós debatemos aqui, né? Para esse desenvolvimento, para correr esse risco, para cometer alguns erros ali, né? Esses lugares estão mais predispostos a esse tipo de investimento, né? A outra pergunta dele é na Fatologia, página 1, segunda linha. Como fazer a autogestão dos indicadores de inovação do gestor? Os indicadores de inovação podem ser diversos, né? O meu próximo verbete é indicador autoconscienciométrico. Então, eu vou trazer ali muita Áurea, reflexão aí sobre indicadores. Nós podemos falar desde as inovações implementadas, as que deram certo, as que não deram certo, grupos de inovação, mais economicamente falando. Então, existe uma série de indicadores importantes para que o gestor perceba qual é o grau de inovação e o sucesso das inovações que ele está implementando. Ainda na Fatologia, segunda linha da página 2. Favor exemplificar os neomapas mentais aplicados. É um mindset, né? O modelo mental, mudar o modelo mental. Então, admitir em primeira hipótese, né, a tecnologia, que ela pode ser uma aliada, né? Em vez de, por exemplo, agenda física, eu posso ter uma agenda online. Então, tudo isso faz parte de uma mudança de modelo mental para conectar mais com essas tecnologias, ficar mais ágil, mais rápido e dando espaço mental para outros desenvolvimentos, né? Da Parafatologia, página 2, linhas 3 e 4. Como ampliar a autoconfiança parapsíquica diante de para-realidades na tomada de decisões? A autoconfiança parapsíquica é muito personalíssima, né? De cada pessoa, né? Ela precisa ficar muito atento no primeiro momento à leitura energética, aquilo que eu falei no início da tertúlia, lá que aconteceu comigo ontem, né? De parar e realmente perceber, né? O que acontece? Tanto com as tecnologias como no dia a dia que nós estamos, a gente está muito conturbado, muito sobrecarregado. E o parapsiquismo, isso com certeza, né? Eu não consegui acompanhar ontem a tertúlia do Marcelo, né? Sobre tridutação consciencial, que foi, deve ter sido um show em relação a essa questão do parapsiquismo. A gente precisa desacelerar, ficar mais concentrado para fazer a leitura energética e perceber, através de um EV, de um banho energético confirmatório, se nós estamos tomando a decisão correta ou não, né?
Na parafatologia, página 2, linhas 4 e 5, de baixo para cima, item, o campo energético interativo entre Consins e Consciex, na formação de ecossistemas inovadores. Favor citar alguns ecossistemas inovadores. Isso vai muito de encontro que nós já falamos antes também, né? Toda vez que nós estamos dentro de um ecossistema, por exemplo, de um parque científico tecnológico, tem lá a região de Madrid, lá, que é um ecossistema muito referenciado, ou de Stanford, ou do Vale do Silício, né? Isso são ecossistemas, né? E essa integração existe entre as mudanças, as inovações que as Consins estão fazendo, e são também ambientes onde tem Consciex. E isso é exemplo vice-versa que eu sempre digo, né? Como aqui da própria Conscienciologia, que também é um ecossistema inovador e muito inovador em termos de reciclagens para as Consins e de reciclagens para as Consciex que orbitam todo esse ambiente aqui. Na sinergismologia, página 2, linha 2, quais são as diferenças na prática entre os itens do sinergismo inovação, renovação? Na prática, ele está querendo saber qual é a diferença entre inovação e renovação, porque você colocou sinergismo, inovação e renovação. Para mim eles são sinérgicos, né? Porque eu posso fazer uma inovação, uma mudança gradualmente, né? Uma melhoria, e a renovação é quando eu descarto algum ponto e renovo por uma outra solução, né? Eu fiz uma pintura da casa, né? Assim, bem intrafisicamente falando. Eu fiz uma renovação, que também é uma inovação, né? Só que não são sinônimos, né? Apenas não são sinônimos. Né? Não são sinônimos. Eles assim, são sinérgicos. Isso, eles são sinérgicos. Eu acho que ele não está duvidando que seja sinérgico. O que ele está querendo é identificar bem a diferença entre inovação e renovação. Renovação, quando mais no sentido interconsciencial, eu estou mudando algum pensê, né? Algum pensamento, né? Estou trazendo uma informação nova, tirando um hábito antigo e colocando um hábito novo. Estou renovando. E isso daí também pode embarcar pequenas mudanças que são inovadoras. E mais à frente isso pode se transformar numa inovação mais expressiva. Vê se eu entendi. Assim, por que é sinergismo, né? Se tem as duas coisas. Porque você pode, por exemplo, aprender uma coisa nova, ter informação sobre uma coisa nova e aquilo não reverberar dentro de você, nem na empresa. Sim. Aí seria só a inovação, quer dizer, só a ideia nova. Uhum. Mas, se aquilo vai modificar alguma coisa, é uma renovação. Toda inovação implica em renovação. Exatamente. Mas nem toda renovação... Não, toda renovação também vai implicar em inovação. Por isso é um lados. sinergismo, por isso Exatamente. tem que ter. Toda vez que você vai falar os dois em lados mudança, impactam. você vai falar inovação e renovação. A renovação embarca a inovação e a inovação embarca a renovação. Isso, tudo bem. Não, o meu comentário tem a ver um pouquinho mais atrás, quando Rosa falou assim que a consciência está sendo mais valorizada agora, né? E eu vejo assim que aí eu lembrei que estamos na era realmente vivenciando a era consciencial. Então toda essa tecnologia avançada e acelerada tem a contrapartida da paratecnologia também. E tudo isso, as mudanças de profissões, eu vejo assim, são profissões novas que realmente vai contribuir para a gente acelerar o nosso nível evolutivo no planeta. Aí depois veio uma questão. A conscienciologia foi implantada no momento da mudança da era, para começar, ou se a era começou e a conscienciologia foi implantada, porque eu vejo também essa mudança no planeta tem a ver com os intermissivistas que estão fazendo aqui, implantando um holopensene diferente, mesmo de renovação e de valorização da consciência. Sim, nós estamos vivendo num momento de reurbanização, né? E dentro desse movimento todo, eu vejo que isso é por camadas, são ciclos. Passamos o ciclo, por exemplo, da era industrial lá, onde é que as máquinas estavam, tanto é que queriam quebrar as máquinas no início da Revolução Industrial, né?
e depois queriam quebrar algumas empresas, né? O pessoal queria quebrar os computadores, né? Porque estavam tirando espaço das pessoas, né? Mas as coisas vão se complementando e sempre num movimento depois à frente, as pessoas percebem que é evolutivo, traz evolução, no sentido material, só que agora nós estamos percebendo que nós precisamos evoluir intraconsciencialmente, em termos como ser humano mesmo, né? Estávamos vindo num movimento muito materialista. E agora a gente está percebendo que precisa deixar um pouquinho esse material de lado e prestar mais atenção na consciência. Materialista e mecanicista, né? Mecanicista, né? Uma coisa muito repetitiva. E eu vejo que esse seu verbete, pelo menos para mim, ele atualizou em relação a esse movimento do planeta. Sim. Né? Muito bom. Obrigado. Alguma pergunta? Não. Eu vou te pedir para falar sobre alguns paradoxos aqui, que eu acho que são assim, tão muito bons. O primeiro, paradoxo da gestão moderna com atitudes conservadoras. Existe isso, uma gestão moderna e atitude conservadora? Tem algumas empresas que estão tendo o discurso da gestão moderna, né, que estão flexibilizando. É o discurso, né? É um discurso. Trazem até treinamentos, palestras, pelo social, é uma coisa muito de fachada, mas ainda se percebe que a decisão de membros da família ou mesmo do dono são bastante conservadoras e não tem aquele arbitrismo para a inovação que no discurso tem. Depois que tudo que já foi falado, que foi discutido aí, você pode falar um pouquinho da numerologia para a gente, ali na página 3, logo assim embaixo? E dar um pouquinho de ênfase na gestação transparente. Neogestão. Neogestão. Eu não enxergo, né? Além de cega. A numerologia... A numerologia que eu fiz aqui é tudo ligado à neogestão, para chamar a atenção de uma nova gestão realmente, de inovação, né? Porque gestão por competências já existe já há um bom tempo, né? O reconhecimento por competência, mas é a neogestão, quer dizer, como nós vamos desenvolver novos modelos de gestão valorizando as competências. E dentro da inovação e dentro dessa transformação digital e do resgate do ser humano que nós estávamos falando aqui, as competências é questão fundamental, né? A neogestão do conhecimento. A competência, na verdade, é derivação do conhecimento, né, da busca pelo conhecimento, do desenvolvimento intelectual. A neogestão empreendedora. O empreendedorismo existe já centenas de anos, né? O ser humano é um empreendedor dentro das suas características, né? Sempre criou coisas, né? Desde as épocas das navegações e assim por diante, né? Mas cada vez mais o empreendedorismo precisa ser inovador, precisa ser mais avançado, como nós já falamos na exemplologia. A neogestão estratégica, né? A estratégia, como nós estávamos falando aí com a Conscius, né? Com a Áurea, né? Dizendo, a estratégia não é pela estratégia, nós precisamos pensar na estratégia no sentido de prospecção, não só a estratégia dos 2, 3 anos, né? Olhando 15, 20 anos. Aí o exercício é bem mais profundo, né? A neogestão de riscos, porque não tem como inovar, como nós falamos diversas vezes, sem correr alguns riscos e sem cometermos alguns enganos e alguns erros. Isso faz parte do processo. Quem não quiser errar nada, fica em casa quietinho, paradinho, que não vai acontecer nada, né? Mas aí também não vai evoluir. A neogestão sustentável, como o André até havia alertado, aqui apareceu mais uma vez a questão da sustentabilidade, não só no sentido social, como no sentido do meio ambiente e da questão da qualidade de vida do ser humano, né? E inclusive a sustentabilidade economicamente falando, né? E a neogestão transparente, né? A transparência é um dos pontos fundamentais de manifestação do ser humano, se nós quisermos falar de cosmoética, né? Questão educacional, cultural novamente, nós precisamos trabalhar forte e muito para termos uma cultura transparente, tirando as corrupções e autocorrupções e
e tudo que a gente está assistindo nesse país aí, né? É uma passada a limpo que nós precisamos fazer para que a gente tenha uma atitude cada vez mais transparente, mais clara das intencionalidades e através disso, quando nós erramos não intencionalmente, ou erramos porque somos seres em evolução, né? Mas não manipular, que aí que está o problema, não mentir, não distorcer as coisas. É isso? Isso, legal. Muito bom. Na página 4, lá na maniologia, que você pode falar para nós diante desse verbete aí, né? A mania de não aprender com os erros. Isso reforça aquilo que eu estava falando um pouquinho dos riscos, né? Muitas pessoas cometem erros, às vezes sem intenção nenhuma, né? Aconteceu, né? Acreditava ou entendia que esse era o caminho certo, e a gente vê isso em muitos empresários. Errou, perdeu dinheiro, teve prejuízos, mas não aprendeu. Vai lá e comete o erro novamente porque é a teimosia, é a arrogância, é o orgulho, é uma série de fatores que fazem com que a pessoa caia novamente na mesma arapuca, na mesma armadilha. Então, isso é bem comum. Nesse sentido é que eu acho que essa questão do erro merecia uma discussão assim mais prolongada até. Sim, Porque quando a gente discutiu aqui, né, que as startups, lá o Vale do Silício tem aquela Universidade das Singularidades, que os garotos lá são incentivados a seguir os projetos, independente de chegar numa inovação, eu não acho que isso seja propriamente dito um erro. Eu acho que não chegou a lugar nenhum. Porque se a gente achar que, não, pode errar à vontade, já vai haver uma maior confusão aí entre tem um caminho que é equivocado, a pessoa, porque acha que pode errar, vai por aquele caminho novamente, tentando acertar por um caminho que sabe que não vai dar em nada. É diferente, eu quero que você comente isso, da inovação, que lá eles têm liberdade para ir... Para experimentar. Para experimentar sem precisar de chegar a uma conclusão. Entendeu? É diferente de errar, eu acho. Sim. Não sei o que vocês acham. Vamos lá. Porque o erro é aquela questão mais ligada à teimosia mesmo, né? Ao posicionamento, à atitude, né? E quando está se falando em inovação, está se falando mais... Não é dizer assim, vão lá e façam experiências e errem para ver onde é que está o acerto. Pois é. Não é para errar. Mas há um espaço para experimentação e se der errado, nós já sabemos que isso aqui nós devemos descartar. Aqui não é mais o caminho. Agora são outras alternativas. É como o Thomas Edison... É uma seleção inteligente. Como o Thomas Edison dizia, né? Não, cada uma... Descobrir tantas maneiras que não é que não são. Então ele já descartou. Exatamente. Não foram erros, ele só descobriu, fazia parte da pesquisa, né? É uma seleção né? inteligente, se permitir experimentar isso. E descartar o que não deu certo de uma maneira organizada e estruturada. E é uma visão diferente de erro. É isso que eu acho que o erro do improviso, da inexperiência, né? De vamos tentar para ver o que vai dar. Vai fazer de qualquer maneira, não é isso. Exatamente. Tem uma ideia, eles tem que ter espaço para experimentar. Exato. Mas assim, se você já sabe de antemão que você não pensou direito, que você não... Aí já é uma imprudência, isso, é imprudência, exatamente. Eu acho que aí não é o erro do qual a gente está falando, da inovação. Eu não sei, podem comentar aí. Você está... Eu estou pensando na questão desse erro, que eu acho que é meio cultural aqui no nosso país, a questão de não poder errar. É muito pelo paradigma religioso também. Se você errou, você está errado, não vai ter outra chance e vai ter que sofrer. É uma vergonha errar, né? A gente percebe isso muito em sala de aula, essa questão. Às vezes o menino tem tanto medo de tirar uma nota baixa, que ele tem ideias maravilhosas e ele fica quieto, medo da ideia dele eu olhar e falar assim, tá errado. E ele chega em casa com uma nota baixa e os pais punirem. Mas então, aí tem que tirar essa ideia de que aquilo ali não é erro. Aquilo ali é um experimento. O experimento é um pode aprendizado. não dar em nada. É isso que eu acho que tem que mudar. E aí tem que ter mais flexibilidade e permitir mais a autoexposição. Porque pela conscienciologia tem um verbete chamado autocontrole, porque o erro, quando é erro da pessoa, né? Ele fala, o professor Valdo fala lá, que é o verbete dele. Não se permita errar de novo, seguidamente, 3 vezes, mais do que 3 vezes.
Errou, volta e conserta. Entendeu? Então, isso não é, se martirizar pelo erro, Não, é mas também diferente. não se permitir ficar errando uma coisa que você sabe que não é bom. Aquele que não velho ditado popular, errar é humano, permanecer no erro é desumano. Então é nesse sentido nesse que eu acho sentido. que a gente tem que mudar essa conexão Então, com o erro. fica aquela coisa assim, ruim, pecado, não pode. Negativa, não pode, né? E não pode. Uma coisa é você tentar e ter intencionalidade, não conseguir aquele teu objetivo, porque você não conheceu o caminho, você foi lá e tentou. E outra coisa é você saber que está errado a situação e você faz E fazer de novo, isso não dá. Não é, Reconhecer, né? Ter a humildade de reconhecer, não acertei, agora já sei que por aqui não é o caminho, preciso buscar alternativa. Eu acho que essa é uma diferença cultural, né, que a gente tem aqui em relação, por exemplo, que você comentou nos Estados Unidos, né? O pessoal se permite mais errar, né? Eu já vi vários casos, quando estive lá também, de empresas de venture capital, né, fundos de investimento, que tem empresários lá, empreendedores que erraram e, na verdade, eles são mais, digamos assim, disputados porque eles já aprenderam com o erro, né? Isso. Então, assim, a questão do fracasso lá é visto assim como aprendizado, né? Tem eventos lá, por exemplo, de empreendedores que eles discutem, né, e comentam quais são os erros que erraram para passar para os outros. Compartilham. Né? Então, aquilo é um compartilhamento, uma experiência que ele passou. Mas é uma concepção diferente do que diferente, erro, não né? como martírio, não como uma coisa, né? Então é leve, a pessoa expõe, pô, eu aprendi com isso aqui foi um aprendizado. Não é punitivo, né? Não é punitivo, é como aprendizado e um novo. Então, né, nosso tempo já passou, Adelino. Fala assim, só uma palavra para terminar a tertúlia com tua fala aí. O que você poderia ler, pelo menos, a sua frase enfática, sem comentário, porque não vai dar tempo. Com certeza, né? Então, a gestão da inovação sistemática e cosmoética, isso é muito importante, né? A cosmoeticidade, possibilita neosoluções sustentáveis, apareceu de novo a sustentabilidade, né? E mudanças evolutivas eficazes, ou seja, a inovação para evolução, né? Fomentando o empreendedorismo maxi-proexológico. Quer dizer, nós temos uma grande responsabilidade maxi-proexológica nessas mudanças todas, né? Pessoal e também grupal. Muito bom. Parabéns pelo verbete, pela exposição. O debate foi muito bom. Não sei se vocês gostaram também, mas eu já vou falando aqui. Foi bem enriquecedor, né? Eu já dou a minha opinião aqui. Acho que foi bem produtivo. Esse é um tema que está assim, numa necessidade urgente nossa de começar a discutir mais, né? E por isso a gente aguarda os novos verbetes do Adelino, de vocês também. Eu estou vendo que aqui tem 2 expertises, ou 3, não sei, nessa área, né? Então vamos trazer essas ideias para serem discutidas aqui, porque daqui a 15 anos o mundo é outro, né? E nós estamos tendo a oportunidade, eu não sei se mas vocês com certeza vão ter a oportunidade de vivenciar essa mudança, né? Daqui a 10, 15 anos. Então, a gente solicita de vocês verbetes nessa área, né? E agradecemos ao Adelino, agradecemos a vocês todos aí pela presença, aos teletertulianos também. E eu sempre gosto de deixar o recadinho, que todo dia, nesse mesmo horário, de 12h30, 2h30 da tarde, a gente tem tertúlia aqui. E a gente, para ter um debate bem ativo, como a gente teve hoje, a gente precisa de contar com os teletertulianos, com vocês tertulianos e com o verbetógrafo do dia. Então, a gente conta com vocês, tá bom? Diariamente, e a gente vai passar para os comerciais, tá bom? As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 9 perguntas enviadas online. Temos 2 convites. Paula Souza com o curso Pangrafologia Verbetológica e a Áurea Andriolo com o curso Consincobaia do Conscienciograma. Boa tarde a todos. Em nome da Enciclosapiens, gostaria de convidá-los para o curso de campo Pangrafologia Verbetológica, que vai ser realizado em 2019, nos dias 24, 25 e 26 de maio. Ele acontece aqui em Foz do Iguaçu, uma vez por ano, sempre no último fim de semana de maio. Ele vai ser realizado também no Hotel Mabu Interlúdio, e os professores são os EPICONs, professora Hernani Brito e professora Dulce Dal.
Se você tiver interesse, pode telefonar para o CAEC, para o número 45 2102 1499. Eu gostaria só de reforçar que inscrições até dezembro de 2018 há um desconto de 15% nessa inscrição. E as pessoas também com mais de 60 anos de idade têm 50% de desconto. Então, fica aqui o convite e espero ver vocês lá. Boa tarde. Eu venho aqui, é a Áurea, né, representando a Conscius, e venho convidá-los, então, para participar dos nossos próximos cursos com 5 Baia do Conscienciograma. Nesse curso, o aluno escolhe uma temática prioritária daquele momento de sua autopesquisa, na qual ele quer se aprofundar. E aí ele vai fazer a sua análise, o seu preenchimento, e durante a tarde do sábado, durante 5 horas de reflexão, ele vai poder contar com as contribuições de heterocrítica dos docentes e dos colegas da turma. E aí, então, ele vai sair com uma visão muito mais ampliada e muito mais aprofundada do seu tema. Esse ambiente que se instala é um ambiente de autoexposição sadia, onde o aluno também desenvolve a sua capacidade de autocrítica e de heterocrítica sadios, né? Que são as ferramentas essenciais para a pessoa ter uma autopercepção evolutiva melhor. Então, nossas próximas atividades ocorrerão no sábado do dia 8 e no sábado do dia 22 de dezembro, lá na sede da Conscius, que é a sala 110 do discernimento. Maiores informações vocês podem obter através do WhatsApp 99994 1460. Obrigada. O título do verbete de amanhã é Transição Trafal-Neotrafor. A especialidade é autorressexologia, a verbetógrafa professora Gorete Lopes Lau. Agradecemos a presença e a participação. Boa tarde e até amanhã.